Me foi questionado sobre como os adolescentes em Angola são nas escolas, se são também arruaceiros ou não. Existe aí um modus operandi dos adolescentes que acredito fortemente que precisamos responder essas perguntas. E como as nossas instituições aqui em Angola são formadas e formam nossos alunos. E o mais incrível que pareça, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Então já tive a notificação, já inscreva no canal. Eu sou o Nudalino, sou uma que a partir do canal 41. É importante mesmo você se inscrever no canal. É muito importante. Bom, vamos lá. Primeiramente, sim, o ensino em Angola é pacato. Comparado a muitos países, o ensino em Angola é pacato. Nós temos universidades. Essas nossas universidades não é que não ensinam bem, é que elas não têm um peso no ranking mundial, fazendo com que o nosso ensino seja mais pacato ainda. Metade daquilo que a gente aprende hoje era ensinado há muitos anos atrás. E todo mundo sabe dessas teorias de conspiração que fica rolando ali na internet, né? Sobre essa capacidade toda do governo, que eu não acredito muito, para não acredito, que o governo cria um sistema para ensinar as pessoas a obedecerem. Bom, o ensino fala por si só. Eu não acredito que exista um complô contra as crianças, mas sim, existe ali no meio do nosso ensino forma para doutrinar o aluno. Isso não é Angola, estou a falar no mundo em geral. Então, cara, vamos falar sobre isso. Você inscreva no canal, repito aqui, é muito importante. Os países africanos, quando conquistaram a independência, herdaram muita coisa. Entre elas, não é universidade. Poucos países podemos mencionar aqui que têm uma universidade boa e melhor. África do Sul, Quênia, lugares onde os britânicos estiveram, teve universidades que até hoje são competentes. E não é porque os britânicos estavam lá querendo ensinar os africanos, mas sim aquelas universidades foram instaladas lá para poderem formar aqueles que eram colonizadores e a descendência dos colonizadores. Então aquelas universidades não foram feitas só para africanos. O africano basicamente era o último no tabuleiro. Então a gente olha assim, essas universidades que os britânicos deixaram, hoje em dia, batendo de frente com as universidades, por exemplo, que os franceses deixaram, que os portugueses deixaram, que os alemãos deixaram, sai a ganhar. Então nós olhamos para aquilo e refletimos isso na nossa sociedade. Se no passado não tínhamos universidade, o que faria desses presidentes que acabaram de receber país que tudo que dá dinheiro já foi descoberto? Construir universidade. Para quê? Qual é a necessidade que eles tiveram nisso? Nenhuma. O que antecedeu as independências foram as guerras e crescimentos do movimento panafricanista. Antigamente, quando você olha, por exemplo, os estudiosos do passado, os estudiosos africanos, quase todos eles tinham uma linhagem de pensamento do panafricanismo. E todo jovem que pensava por si só, fazia uma boa universidade e tirava boas notas, claramente era já conotado para fazer parte de algum movimento político. E esses movimentos políticos que acabaram crescendo conquistaram a independência. E eles então sabiam que a educação é a base do desenvolvimento. E pasmem, os países que hoje em dia se encontram em estado pacato, aqueles que estão mesmo lá no fundo do poço, foram liderados em primeira instância depois dos europeus por panafricanistas. Muitos deles foram derrubados de um golpe de Estado. Isso atrasou mais ainda o ensino, a estruturação das instituições. Agora, levando aos dias atuais, as nossas universidades não têm um ensino tão forte assim comparado a dos outros países. Se a gente olhar para aquilo que conhecemos hoje, implementando nas nossas universidades, a gente vai olhar um monte de coisas do passado. Como, por exemplo, alguém que estuda história ainda é ensinado a história como se estivéssemos na era colonial. E isso não é porque os professores não estão se adaptando, é porque o próprio sistema é assim. Não está havendo mudança no próprio sistema. Então os professores acabam olhando para aquilo e seguindo o caminho reto. E fora aqui, batendo já na tecla dos adolescentes, olhamos para um ângulo mais socioeconômico. Ser professor não é uma profissão de carteirinha opcional. É uma profissão de procura de emprego sem opção. O que é que isso quer dizer? Se você olhar para o nosso país no cenário geral, de 2008 até cá, você vai ver que muitos daqueles que hoje lecionam uma disciplina, ou até mesmo as criancinhas,
não tiveram uma formação, em primeira instância, de pedagogia. Foram inseridos nesse sistema para lecionar as crianças. Foram inseridos nesse sistema para lecionar por causa da carência que o próprio sistema tinha de professores. Quanto menos professores, menos crianças serem alfabetizadas. E com certeza, o número de alfabetismo caiu lá nos picos, entendeu? Caiu lá no fundo. Estamos a falar de 2008 até 2014. Desde essa data, 2014, ainda continua a se inserir gente dentro do Ministério da Educação que não são formados em pedagogia para dar aula. E isso também acabou interferindo um pouco, porque, convenhamos, medicina, pedagogia, exército não, forças armadas, polícia, bombeiro, socorristas e outras profissões do gênero não são profissões em que você vai lá procurar emprego, mas para uma realidade socioeconômica do nosso país, como já tivera dito, não é uma opção. Ou você vai ou morre de fome, entendeu? Na verdade é uma opção, né? E claro, ninguém quer morrer de fome, então a pessoa vai lá. E querendo ou não, alguns se saíram bem nessa empreitada, acabando que a conexão dos professores com os alunos não foi boa durante muito tempo. Os professores eram muito mal carrancudos. E nós podemos falar que ganharam esse sistema todo lá do colonialismo, mas não fica certo a gente sempre bater nessa tecla do colonialismo, uma vez que a gente já recebeu o país há 50 anos atrás. E ainda assim aquilo se reflete até os dias atuais. Entendeu? Uma herança dura no máximo 25 anos, se bem cuidada. Depois já não é mais herança, agora é teu. Então, olhando para essa história toda, vamos entrar no modo adolescente. Sim, os adolescentes são pestinhos em toda parte do mundo, não existe distinção. Não existe distinção. Mas, em particular, Angola, os nossos adolescentes são meio que educados, primeiro graças à formação, à informação que eles recebem em casa, depois porque temos uma sociedade meio que conservadora. Os princípios morais ainda são pregados nas igrejas, nós temos ainda pais, temos ainda tios que viveram tempos do colono, temos avós. Então, esses que ainda ficaram com esse pensamento, que ficaram ainda com essa essência do conservadorismo familiar, acabam passando essa imagem, essa mensagem para nós, jovens e os adolescentes. Querendo ou não, diminui um pouco aquela fase rebelde desses alunos. Vale ressaltar que 40%, segundo dados da Unicef, 40% dos jovens dentro do ensino angolano, dentro do sistema de ensino angolano, não terminam o ensino médio. Já mostra uma fragilidade social. Crianças essas são propensas a entrarem no mundo da droga, são propensas a entrarem no mundo do crime, são propensas em fazerem coisas extremamente erradas sem serem punidas. Por quê? Porque o nosso sistema não cuida tão bem disso. Existem razões para essas crianças todas estarem fora do ensino curricular. Primeira razão de toda, falta de vaga nas instituições, falta de vagas nas instituições, excesso de colégios com propinas para brasileiro, propinas, estamos a falar de mensalidades, para português da propina, vocês já entendem, né? Propinas muito alto e tem autorização do próprio governo para subir os preços sempre. Por exemplo, no ano passado subiu e esse ano acabou de sair mais um decreto que autoriza todas essas instituições a aumentarem os preços. E recentemente, formações que têm a ver com a medicina foram cortadas de universidades e ensino médio. Então, isso acaba mostrando uma fragilidade social que veremos os efeitos mais lá na frente. A conexão entre docentes e os alunos não são lá tão boa coisa assim, porque muitos desses professores acabam olhando aquela profissão como fonte de renda principal, porque, convenhamos, ganham muito mal. Não existe aquela conexão com o ensino, porque ganham muito mal. Tudo resume-se a ganham-se muito mal. Traz muita frustração. E olhando o sistema
do jeito que ele é, não é culpa totalmente do governo. De nada adianta ter diversos cursos e ainda se esses cursos não serem reconhecidos pelo próprio governo. Então o governo corta, vos dá a opção para fazer um curso que é reconhecido pelo governo. Então, olhando para esse ponto, resumindo o vídeo, sim, existem adolescentes casca-grossas que estão fora do ensino curricular ou que estão dentro do ensino curricular. Adolescente é adolescente, ninguém consegue mudar isso. É aquilo que dizem, né? É a fase onde a pessoa, mano, esquece. Se não for controlado, a fase adulta vira bêbado, vira marginal, vira não sei o quê, vira político. Tá brincando. Gosto dos políticos, amo vocês políticos. Um beijinho para vocês. Então é isso, parceiro. Sim, existem problemas que nosso país ou nosso continente enfrenta, que deve ser avaliado e deve ser divulgado para melhorar alguma coisa. Porque se você estiver doente e não for para o hospital, ou não falar com um médico, você vai permanecer doente e vai piorando cada dia que passa. Se os problemas da África ficarem só na África e com os africanos, nós nunca teremos oportunidades de mudar o nosso país. Vamos ajudar aqueles que são de propriedade a melhorar o nosso ensino. Os nossos professores ganham mal, mereciam ganhar melhor. São muitas crianças dentro do ensino curricular e fora do ensino curricular, que acaba também prejudicando, né, o currículo dessas crianças, porque começam a escolaridade muito tarde e ponto. Um fator muito importante que eu acabei esquecendo é a situação socioeconômica das famílias angolanas, que acaba também interferindo bastante no ensino dos adolescentes. Muito mesmo. Entendes? Quanto mais uma família é pobre, mais existem chances do filho se desviar ou do filho ser um traquino lá na escola ou alguma coisa parecida. Resumindo é isso. Vamos ajudar os nossos professores a melhorarem. Eles têm feito um bom trabalho, com certeza. Alfabetizar um povo que por muito tempo era analfabeto e não sabia lutar por aquilo que ele quer é muito difícil. Porque você vem com uma ideologia, eles também te rebatem com uma outra ideologia. E metendo o ponto aqui, né, sobre aquela teoria da conspiração, de que existe aí um ponto-chave onde a história do ensino curricular acaba perpetuando pensamentos para manter a pessoa dependente e obediente. Não acredito nisso. Mas sim, um ponto do ensino curricular de uma pessoa adulta já teve uma doutrina de qualquer ideologia, quer seja de direita, quer seja de esquerda, quer seja de central. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Espero que esse vídeo tenha sido satisfatório para vocês entenderem certos pontos. Caso você não entendeu nenhum ponto aí, deixa aqui nos comentários que eu respondo no próximo vídeo. Nos vemos à próxima. Tchau!